teve lugar na segunda-feira finda. O processo, o julgamento vai continuar na próxima quarta-feira, no entanto, dia 20, com a leitura dos quesitos, de acordo com o juiz do presidente, juiz da causa. E deste assunto que nós vamos abordar, mas também tem havido julgamentos públicos da sociedade sobre este processo, que alguns consideram de um processo de palhaçada e também menos credível, que se esperamos que não existam factos que justifiquem este processo, de que estão arrolados 7 arguidos, 9 mais um declarante que foram declarantes, no caso, que foram ouvidos durante o julgamento. Dr. David Mendes, nosso muito boa tarde, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para si, boa tarde para o auditório dessa rádio. Muito obrigado. Antes de falarmos sobre a delação premiada, para muitos técnicos de direito e não só a sociedade em geral, quer perceber de concreto o alcance desta norma jurídica. Mas antes, há muitas versões sobre o julgamento dos 7 arguidos, a credibilidade do processo, a consideração à credibilidade da justiça angolana. Há factos que justificam este julgamento. Só afirmo aquilo que tenho provas. Nunca faço afirmações que depois não tenha capacidade de as provar. Doutor, está a defender um caso de que também foi constituído em um processo ao nível do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Luanda. Como é que está este caso? Sabe, começa a ser aquele que nós chamamos uma comédia grega. Porque, primeiro, notificaram-me para ir prestar declarações sem nota de culpa. Agora, ontem, fui notificado da nota de culpa e na nota de culpa já vem a decisão para lhe ser retirada a carteira por 2 anos. Isso é uma comédia. Então, como é que você ainda não foi ouvido? O relatório ainda não foi feito. E já vem uma proposta na própria acusação para que lhe seja retirada a carteira por 2 anos. Não é procedente? Não, isso é uma comédia, isso não se faz. Qualquer processo disciplinar, primeiro faz-se a nota de culpa, a pessoa vem nos autos dizer o que achar conveniente e o relator, depois de ouvir as partes, o arguido faz o seu relatório e no seu relatório põe a proposta. E nunca na acusação. Como é que a acusação já vem com a proposta da medida de 2 anos de suspensão da atividade? Isso é o mais elementar que se tem. E mais, eu pensei até quando falavam que eu tivesse cometido uma irregularidade muito grave. Ou não ter lugar à punição se, olha a condição, o agente abandonar voluntariamente a sua atividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocada, impedir o resultado que a lei quer evitar, se verifique, ou auxiliar concretamente na recolha de provas decisiva para identificação ou captura de outros irresponsáveis. Está aqui. Isso não é nenhuma invenção. Quem tiver o Código Penal, que abra o artigo 279 e veja o que é que tem no seu número 5. E os constituintes do vosso escritório colaboram neste sentido? No processo? Por isso é que nós dissemos desde o início, né, que durante a fase de instrução e particularmente na reconstituição do crime, os arguidos participaram, ajudaram a descoberta da verdade. Então, era o mínimo que nós podíamos fazer.
ter o compromisso do Ministério Público da delação premiada. Esta delação premiada foi solicitada durante a instrução processual ou durante a fase do julgamento? Nós solicitamos durante a fase de julgamento, não, como disse, já a descoberta da verdade material dos fatos que ocorreram, mas na indicação de outros comparticipantes. Um chefe de Estado não é preciso ser grande homem. Vimos agora, durante a campanha eleitoral do atual presidente americano, não é? Foi alvo de uma tentativa de homicídio. Então, e o indivíduo não tinha grande preparação. Agora, eu vi alguém, uma pessoa que muito respeito eu tenho, não é? Dizer onde é que já se viu um preso de terrorismo não vir com aquelas algemas. Desculpa, esse é um pensamento arcaico. Porque vem nos filmes, estão a ver agora nisso aí nos Estados Unidos, as pessoas que estão a ser deportadas, amarradas. Isso é desumano. Isso viola os elementos fundamentais. E isso só é possível quando o indivíduo apresenta perigo, quando o tribunal tem receio que ele, estando aí, pode agredir o tribunal. Não havendo esse receio, por que é que o tribunal vai ter que ter um indivíduo acorrentado feito um animal? É possível, Dr. David Mendes, partilhar o nível de participação de cada arguido que estão envolvidos neste processo? Nós, na nossa contestação, falamos de com participação e a que nível? Dos 7. Sim. Por isso é que um dos participantes